Vamos abrir a Bíblia no Salmo 8. Salmo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Irmãos, o conhecimento de Deus é o que mais cada ser humano precisa na sua vida. O conhecimento de Deus. E tão poucos conhecem o Deus verdadeiro. Tantas pessoas fazem deuses para si mesmos, criam deuses segundo a sua imaginação, mas a Bíblia revela quem é o verdadeiro Deus e como é o verdadeiro Deus. E é um Deus tão grande, tão imenso, tão maravilhoso, que o autor do Salmo, Davi, ele expressa isso como uma exclamação, como um sentimento. Ele fala: Senhor nosso, quão admirável é o teu nome. É como se ele não pudesse definir. Então ele coloca assim: quão admirável é o teu nome. Outras versões dizem assim: quão majestoso é o teu nome. Quão excelente é o teu nome. E quando a Bíblia fala assim, o teu nome, a ideia de teu nome significa caráter, a própria pessoa. Então, quando fala no nome de Deus, está falando no próprio Deus. E quando ele fala quão admirável é o teu nome, ele quer dizer quão admirável é o Senhor. Quão admirável é o Senhor. E nessa manhã a gente vai meditar um pouco nesse Deus admirável. O que é admirável? É aquele que é digno da admiração. Um Deus que devemos admirar. Um Deus que realmente deve nos espantar, nos maravilhar. Foi o que aconteceu com Davi. Quão admirável é, Senhor, o seu nome. Então nós vemos nesse salmo vários aspectos da maravilha que é Deus. Deus, por exemplo, ele é admirável na sua essência, na sua grandeza. Olha o versículo 1. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. O nome dele é admirável, significando que o caráter dele é admirável. E a glória dele é colocada acima dos céus. Então nós temos o céu, a Bíblia fala em 3 céus, né? Paulo foi levado ao 3º céu. O céu que é a atmosfera terrestre, o céu que é o universo e o céu que é a morada de Deus. Então Deus colocou a sua glória nesse céu que é a sua morada, acima de todas as coisas. A glória de Deus é admirável. A glória de Deus significa a sua própria essência, sua própria refulgência, o seu brilho, o seu resplendor, a sua manifestação, a sua aparição. Glória de Deus.
A glória de Deus ela é tão excelsa, tão grande, que a Bíblia fala, Deus diz, ninguém pode ver a minha glória e continuar vivendo. Uma vez Moisés pediu assim, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus falou, eu não posso mostrar para você a minha glória. Eu vou fazer uma coisa, vou colocar você na fenda da rocha, e quando eu vou passar por você, vou deixar você ver minhas costas. E só em Moisés ver Deus passando, ele se prostrou e começou a louvar a Deus e falar coisas de Deus maravilhosas. A glória de Deus ela é tão tremenda que os anjos, lá em Isaías 6, que estavam adorando a Deus, cobriam o seu rosto com as suas asas, para não olhar para a glória de Deus. Imagina, um ser humano não pode olhar para o sol de verão, 40 graus, olhar para o sol de meio-dia e continuar olhando sem ter a sua visão afetada, sem acabar ficando cego, ou tendo sérios problemas de visão. O sol, você imagina o Criador do sol. Então a glória de Deus é algo assim maravilhoso, nenhum ser humano nunca viu. Nenhum ser humano viu a face de Deus. Mas a Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face. Aquela é uma forma de dizer, uma maneira de falar que Deus e Moisés conversavam, dialogavam diretamente. Ninguém nunca viu a glória de Deus. A glória de Deus é algo tremendo, é algo impressionante, é admirável. A glória de Deus. Certa vez, no deserto de Midian, uma parcela da glória de Deus apareceu num arbusto, a sarça, e ela começou a queimar. Fogo apareceu e o fogo não queimava o arbusto. E Moisés viu aquilo ali e ficou admirado. Apenas uma parcela da glória divina apareceu em fogo. Toda vez que Deus se manifestou através de nuvem. Algumas vezes ele aparecia como uma neblina, enchia o lugar de fumaça, que era uma névoa branca, e as pessoas ficavam espantadas. A glória do Senhor é admirável. Os anjos, dia após dia, por toda a sua existência, admiram o Senhor no seu trono. A glória de Deus é algo admirável. Mas o Senhor também ele é admirável em sua maneira de agir, em seus métodos. Olha o versículo 2. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quer dizer, Deus escolhe o fraco e faz com que o fraco seja fortalecido para vencer os adversários. Que método estranho, que método diferente, que maneira peculiar de agir. Deus escolhe justamente aquele que é fraco, aquele que é pequeno, o bebê, a criança. Lembra quando Jesus estava chegando em Jerusalém e as crianças louvavam a ele? E os fariseus disseram, olha, mande que elas parem. Ele falou assim, você nunca leu lá no Salmo, da boca das crianças, dos que mamam, tu suscitaste o perfeito louvor? O Senhor tira das crianças o perfeito louvor. Eu estava lendo histórias de quando Deus usou crianças. Até no momento de um martírio de um servo de Deus inglês, uma vez, quando estava para ser queimado na fogueira, 3 crianças foram na frente dele e falaram, ó servo de Deus, aí falaram o nome dele, permanece fiel, Deus te recompensará. 3 crianças falaram isso para ele. E ele morreu corajosamente em nome do Senhor.
Deus usa criança. Eu estava lendo sobre um pregador inglês do século XIX. Ele tinha 5 anos de idade. O seu pai era pastor, seu avô era pastor. O seu avô pastoreava uma igreja e havia um homem chamado Rhodes, chamava de Velho Rhodes. E esse homem era membro da igreja, mas ele era um crente fraco. Então, certa vez, esse menino de 5 anos passava pela frente de um bar, e esse membro da igreja, esse homem idoso, estava lá bebendo no bar. Essa criança de 5 anos virou para o idoso e falou assim: que fazes aqui, Elias? 5 anos de idade, essa criança citou a Escritura e aplicou para aquele homem idoso: que fazes aqui, Elias? E ele ficou furioso, quis até agredir, bater na criança, mas aí quem estava com a criança defendeu. Ele ficou muito irado, mas aquela frase levou ele ao arrependimento, e ele deixou a bebida e voltou para a igreja. Quando as crianças louvam, Deus usa os louvores das crianças. Por exemplo, aquele Natal, eu nunca vou esquecer aquela comemoração de Natal que a gente fez no ano passado, com as criancinhas montando aquele presépio vivo, né? Aquela cena do nascimento de Jesus, com os pequeninos fazendo. Para mim, eu senti, na minha opinião, foi a maior comemoração de Natal que a gente já fez, porque foi realmente lindo. Por quê? As criancinhas. Jesus falou: das crianças é o reino dos céus. Então o Senhor, ele pega aquilo que é desprezado, que é pequeno, que é fraco, e usa para a glória dele. Você quer ver? Abre em 1 Coríntios capítulo 1. Sabe por que ele faz isso? Para que fique conhecido que foi ele que fez, e não os homens. Então Deus escolhe as coisas fracas para exaltar a Ele, mostrar que quem faz as coisas é Ele. 1 Coríntios capítulo 1, olha o versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Com qual objetivo? 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Está vendo? Para que nenhum homem se exalte, Deus escolhe as coisas fracas, as coisas vis, as coisas desprezíveis e exalta. Lembra no caso de Gideão? Gideão havia separado 22 mil soldados para a guerra, e Deus falou: é muito. E criou um método para que aquele número diminuísse. Quem é covarde, quem é frouxo, quem não está com coragem, já milhares saíram. E outros milhares ficaram, e criou um método lá. No final sobrou 300, sobraram 300, e aí Deus falou: é com esses aí que você vai vencer. Então Deus, ele faz isso. Deus, ele chama, por exemplo, um homem de 80 anos que estava no deserto de Midian pastoreando ovelhas para libertar o seu povo, Moisés. Deus chama um homem lá de Ur dos Caldeus e chama ele para vir para a terra prometida, Abraão. Deus chama pescadores como Pedro e João e faz com que eles sejam homens importantes no reino de Deus. A história da igreja fala sobre Moody, um evangelista do século XIX, que segundo alguns levou mais de 1 milhão de almas para o Senhor Jesus. Sabe o que ele era? Um sapateiro. A Bíblia, na história da igreja, fala sobre Spurgeon no século XIX, Lloyd Jones no século XX. Grandes homens de Deus, nem seminário eles fizeram. Nenhum deles fez seminário. Alguns deles nunca foram ordenados por igreja alguma, nunca impuseram mão, e eles foram usados por Deus e foram homens de Deus de forma maravilhosa. Então Deus, ele usa
as coisas que ninguém dá valor e que de onde ninguém espera. Os grandes avivamentos de Deus surgiram em vilas desconhecidas, através de jovens totalmente desconhecidos. Quando uma pessoa que ninguém conhecia começou a orar, e Deus começou a fazer o avivamento. A maior parte dos avivamentos de Deus nunca surgiu dentro de uma igreja. Surgia dentro de uma casa, dentro de um colégio, em qualquer lugar. Nunca surgia nas metrópoles, mas nos lugares desconhecidos. Então Deus faz isso. Deus, ele é admirável nos seus métodos, na sua maneira de agir. Então, se Deus faz assim, por que ele não pode usar a gente? Por que ele não pode usar a sua vida? Quanto menor você for, mais Deus pode te usar. Quanto menos capaz, quanto menos confiante em você mesmo você for, mais Deus pode te usar. Então, também o meio de Deus o trabalhar é admirável. Mas Deus também é admirável, gente, em seu poder e sua sabedoria. Veja o verso 3. Davi fala assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Quer dizer, quando Davi fala, quando eu vejo os céus, ele diz que os céus são obra do dedo de Deus. Eu já expliquei, anteriormente, que Deus não tem dedo, Deus não tem corpo, isso é um símbolo. O que ele quer dizer é o seguinte: o próprio Deus fez os céus. Então, quando eu olho para os teus céus, vejo a lua e as estrelas que o Senhor preparou. Quão admirável é o Senhor. Abra no Salmo 19. Salmo 19, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Davi, que era um pastor, ficou certamente por muitos e muitos dias, meses, até anos, durante a noite contemplando o céu. E não era igual na nossa época. Na nossa época a gente quase não enxerga estrela nenhuma por causa da iluminação ao redor. Quando não há iluminação nenhuma, como era no caso do tempo dele, só lampiões, e no campo onde ficavam as ovelhas, tudo escuro, você enxerga um mar de estrelas. Então ele ficava olhando aquelas estrelas, aquelas constelações, as galáxias, e ele dizia: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Alguém já disse o seguinte, que o universo é como um grande quadro que Deus pintou. Um artista, ele pinta um quadro e mostra o seu talento. Deus pintou o universo e mostrou o seu talento, o seu poder, a sua capacidade, a sua sabedoria. Meus amados, o nosso Deus é admirável no seu poder. A astronomia, que é a ciência que estuda o universo, é uma ciência que todo cristão deveria dar uma olhadinha para louvar o seu Deus. O número infindável de constelações, cada constelação dessa com um número infindável de estrelas, e cada estrela com um número enorme de planetas, criando um número quase incalculável de corpos celestes criados por Deus. Deus é admirável, irmãos. Deus é admirável. Não havia nada, lembra? Não havia nada. E Deus disse: haja, e houve. Ele não pegou terra em lugar nenhum, ele não tinha matéria nenhuma na mão dele, simplesmente ele disse: haja. Ah, mas eu ouvi falar na história do Big Bang. Se o Big Bang realmente existiu, que ninguém pode provar isso, isso é uma teoria científica,
Mas se o Big Bang existiu, que é a teoria de que havia um grande corpo celeste, houve uma explosão e daí o universo foi criado, dá no mesmo. Quem fez esse grande corpo? Deus. Quem tinha o dinamite para explodir esse grande corpo? Deus. Deus, então no Big Bang não muda nada. De qualquer forma que o universo foi criado por Deus e pela sua palavra. Então nós temos que admirar, olha, os próprios astrônomos, eles dizem assim, e eles não creem em Deus, eles dizem assim, quando contemplamos o universo, só temos uma conclusão, temos que ser humildes, porque nada somos em comparação a tudo isso. Então, se um astrônomo pode falar isso, um astrônomo que não crê em Deus e que reverencia o universo, você imagina nós, né? Cada ser humano se considera a pessoa mais importante do universo, a verdade é essa. Cada ser humano vive para si como se cada um fosse tudo, né? Completo, o centro de tudo. Agora, se você pega uma câmera, focaliza em você, e aí você vai afastando. Aí você vê, por exemplo, quando você está lá naquele Google Earth, aquele programa que mostra lá o planeta Terra e tudo. Aí você vai afastando, vê o bairro, vai afastando, vê o estado, vai afastando, vê o país, vai afastando, você vê a terra, vai afastando. O que somos, né? O universo é grande demais. É grande demais. Então, o Senhor é admirável no seu poder, Ele criou todo esse universo. Agora, o Senhor, Ele é admirável também na sua generosidade. Olha a generosidade de Deus. Veja o versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites. Comparando o universo inteiro, o que é o homem? O que é o homem mortal? Para que o Senhor se lembre dele, para que o Senhor visite ele. O que é o homem? O que é você? O que sou eu? Diante do universo inteiro. Diante, mais do que o universo, né? Diante do Deus que criou esse universo. O que é o homem? Aí você vê a generosidade de Deus. Veja no verso 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Olha que coisa maravilhosa. Aqui ele está falando sobre o homem antes da queda, né? Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos e revestiu de glória e de honra ao homem que ele criou. Verso 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre a obra das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como animais do campo, aves dos céus, peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Quer dizer, Deus criou o universo, criou a terra, né? Criou a terra e deu ao homem algo que ele fez, e colocou o homem como uma espécie de arrendatário. É igual quando uma pessoa tem um negócio e arrenda para alguém trabalhar. Criou a terra e deu ao homem, e deu domínio, autoridade ao homem. Você já notou como o homem, ele domina todos os seres, todos os animais, até os mais ferozes, ele consegue controlar, até domesticar e domar muitos deles. Já reparou como é que o único ser na terra que não tem medo do fogo é o homem? Todos os animais têm medo do fogo, todos os animais têm medo do homem. Você sabia que o leão ataca o homem por medo dele? Deus deu ao homem essa terra e deu autoridade ao homem e coroou ele de glória e de honra. Quanta generosidade. Mas aí o homem peca, o homem cai, o homem se torna rebelde. E o que Deus faz? O que você faria?
O que seria justo fazer? Acabo com a raça humana agora mesmo. A raça humana não deve existir. Destruo, vou viver só os anjos vão me servir e me adorar. Não. Olha o que ele faz. Você sabe, o versículo 5, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Você sabe a quem esse versículo refere? Se refere a Adão e se refere, sabe a quem? O Filho de Deus. Está em Hebreus capítulo 2, que Jesus Cristo foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, e Deus o coroou de honra e de glória. Então Deus envia o seu Filho amado para que o homem possa de novo viver na sua presença, ser coroado de glória e de honra novamente, mesmo depois da queda. E nós que somos filhos de Deus, somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós somos coroados de glória e de honra. A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Somos hoje. Não seremos não, já somos. E seremos coroados na eternidade. Quanta generosidade de Deus. Recapitulando, Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, enche o homem de honra, dá o planeta Terra ao homem, coloca o homem superior a toda a criação, e aí o homem vai, ouve o diabo, se rebela, cai, despreza a Deus, e mesmo assim Deus vai e diz, meu filho, eu vou mandar ele, e ele se fará homem, para que o homem possa de novo ser coroado de honra e de glória. Coisa maravilhosa. Que Deus generoso é esse? É por isso que a gente pode dizer, quão admirável é o teu nome, quão admirável é o teu nome, na sua grandeza, no seu modo de agir, no seu poder, na sua generosidade, quão grande és tu, nós podemos dizer. Lembra aquele louvor maravilhoso, nós cantamos há pouco tempo? Grandioso és tu, ou quão grande és tu? Grande é o Senhor, admirável. Agora eu queria fazer essa pergunta para você. Você sente o que o salmista sentiu? Você sente o que Davi sentiu? No verso 9 ele repete de novo, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. No verso 1 ele falou que o nome de Deus é admirável no céu, na terra. No verso 9 ele fala de novo, então ele começa o salmo falando, Senhor, tu és admirável, ele termina o salmo falando, Senhor, tu és admirável. Eu quero perguntar, você sente isso? Você sente que Deus é admirável? Você admira Deus? As pessoas pagaram verdadeiras fortunas para assistir seleção brasileira, para admirar a seleção brasileira. E a seleção brasileira foi uma decepção total. Ganhou no puro acaso. E é bem provável que não ganhe nada. Por quê? Porque tudo que é humano, terreno, é decepcionante. Nós admiramos algo passageiro, algo que não merece a nossa admiração. Mas Deus nunca é derrotado. Deus nunca perde, Deus não decepciona, Deus não falha. Você sente essa admiração pelo seu Deus? Você sabe que a raça humana não dá a mínima para Deus. A raça humana não vê nada demais em Deus. Isaías 53 fala que o povo de Israel viu Jesus e disse assim, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Jesus andou pela Palestina curando, fazendo milagres, pregando como ninguém, e as pessoas olhavam e... ele não é lá o filho do carpinteiro? É um samaritano, tem demônio, falso profeta, enganador. Não davam a mínima para ele. As pessoas não dão a mínima para Deus, elas só lembram de Deus quando querem alguma coisa,
Quando precisam de alguma coisa, ou querem buscar em algum lugar. E nunca, olha só como é que o ser humano age. Nunca agradece a Deus por nada, e quando o mal vem, o problema vem, a culpa é de Deus. Quando querem alguma coisa, pedem a Deus. Quando recebem, não agradecem. E quando algo errado acontece, que Deus é esse que não me ajuda? E até dentro de muitas igrejas, irmãos, e talvez nas nossas vidas, nós vivamos sem admirar a Deus. Quantos têm feito Deus de negócio? Quantos têm ido à igreja apenas para receber alguma bênção? Para receber uma cura, para ganhar um emprego? Quão poucos que realmente adoram a Deus? Outro dia, nessa semana, eu li um pensamento de um escritor cristão, que ele falou que a coisa, e eu já sempre pensei nisso, desde a minha conversão, que a coisa mais difícil que existe é reunir pessoas com o único propósito de adorar a Deus. Já parou para pensar nisso? A coisa mais difícil que existe é reunir um grupo de pessoas onde a única atração é Deus. Eu louvo a Deus por vocês, irmãos. Vocês estão aqui para adorar a Deus. Porque, irmãos, se marca um culto de milagre, vai 10 mil pessoas. Mas se marca um culto de oração, vai 10 pessoas. Campanha pelo arrependimento e quebrantamento dos filhos de Deus, fica vazio. Campanha pela vitória financeira, fica lotado. Hoje o grupo tal vai tocar em tal lugar, fica lotado. Hoje o pregador tal vai pregar em tal lugar, fica lotado. Mas hoje haverá sei lá, tem se criado tudo. Você pode notar, igreja, anúncio da igreja, segunda-feira, culto do empresário, terça-feira, culto da família, quarta-feira, culto da libertação, quinta-feira, culto da prosperidade, sexta-feira, culto da vitória, sábado, culto. Todo culto tem que ter uma razão para a pessoa ir. Por quê? Porque Deus não interessa. Ir à igreja apenas para adorar não é interessante. Essa é a realidade. O ser humano, desde que o diabo entrou com a tentação e o homem ouviu o diabo, que o sentimento do ser humano para com Deus é o mesmo do diabo, desprezo. O diabo despreza a Deus e o ser humano também. Despreza a Deus, não quer saber. Eu lembro da minha vida. Antes de ser cristão, eu não me importava com Deus, eu não queria saber de Deus, não queria saber nada sobre Deus. E é assim que vive a humanidade. Eu lembro muito bem que algumas pessoas que estão aqui, antes do retiro, antes de Deus ter derramado seu Espírito, não queriam saber nada de Bíblia, nada de louvor, nada de adoração, nada de oração, nada de Deus, não queriam saber de nada. Mas hoje amam a Deus e a sua palavra, e querem servi-lo, e querem adorá-lo. Qual tem sido o teu maior sentimento? Você admira a Deus? Você tem esse sentimento de prazer em Deus, de amor por Deus, dizer assim: Deus, eu não quero que o Senhor me dê nada, eu só quero ficar com o Senhor, só quero ter o Senhor na minha vida, eu só quero ficar aqui adorando o Senhor, não quero pedir, não quero agradecer, não quero fazer nada, só quero ficar aqui com o Senhor, contemplando a tua glória. A coisa é tão interessante que o céu interessa a todo mundo. Você pergunta para as pessoas assim: você quer ir para o céu? Quero. Mas as pessoas não querem o Deus que está no céu. Tira Deus do céu, eu quero o céu. Você quer ver? Você quer ir para o céu? Claro! Você quer Deus? Você quer ter um relacionamento com Deus? A pessoa vai ficar sem graça.
Não quero. Na verdade, não há um interesse, não há um amor, porque o ser humano é assim. Então esse é o teu sentimento, ó Senhor, quão admirável é o teu nome. Outra coisa, você percebe o quanto você é indigno? Você percebe? Gente, o ser humano é orgulhoso por nascimento. Observe o comportamento dos ímpios. Vejam como eles são orgulhosos, vaidosos, eles todos querendo ser uns melhores do que os outros. Essa é a essência do ser humano. O ser humano é especial. Satanás falou, vocês vão ser como deuses, e agora o ser humano se considera como se fosse um deus. Você sabe, percebe o quanto você é indigno? Olha o verso 3 e 4. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembre dele, o filho do homem para que o visites. Você percebe isso? Que sou eu? O que eu sou diante de um universo tão grande, e diante de um Deus que criou esse universo? Que eu sou? Você tem esse sentimento? Esse é o verdadeiro sentimento, o sentimento de humildade, o sentimento que Deus quer que todos nós tenhamos. Nós somos pó e cinza. Jó estava se auto-justificando no seu sofrimento, e quando Deus apareceu para ele, ele falou, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu não sou nada, eu ponho a mão na minha boca e não quero mais falar. Você tem esse sentimento? Olha só, irmão, pensa agora. Você é um cristão. O que você é para que Deus tivesse se lembrado de você? A Bíblia fala que cada um que é salvo foi escolhido por Deus. Pergunta para você assim, por que Deus me escolheu? Quem sou eu para que Deus tivesse lembrado que eu existo? Pensa nisso. Diante de um universo de trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de corpos celestes maiores do que esse nosso planeta, e você dentro desse planeta, no meio de 7 bilhões de pessoas, quem é você? Quem sou eu para que Deus tivesse se lembrado de mim? Você tem esse sentimento? Seria bom que você tivesse. E mais, Deus não só lembrou de você, e o Filho do Homem para que o visite. Quem somos nós para que Deus nos visite, irmãos? Deus nos visitou em março, e Deus tem nos visitado em abril, em maio, em junho, e pela graça de Deus eu espero que Deus continue nos visitando. Quem somos nós para que Deus venha nos ver? Para que Deus descesse da glória e se fizesse homem e morresse por nós, para que o Espírito Santo more dentro de nós. Quem sou eu? Irmão, quando você pensa, o que nós somos por dentro? Pecadores. E o Espírito Santo mora dentro da gente. Quando você pensa nisso, o apóstolo Paulo falou assim, não sabeis, quer dizer, vocês não estão percebendo que vocês são o templo do Deus vivente, que vocês são o templo do Espírito Santo que habita em vós, que vocês não pertencem a vós mesmos, mas foram comprados por bom preço, o sangue de Jesus. Então, quando eu penso quão pecador eu sou e que o Espírito Santo resolveu morar dentro de mim, isso me dá vergonha, isso me causa vergonha, constrangimento. Como que o Santo consegue habitar na minha alma? Eu sempre disse que eu não creria nesse fato se a Bíblia não dissesse. É tão espantoso, é tão ilógico, que se a Bíblia não dissesse isso, eu não acreditaria. O Espírito Santo dentro de mim. Mas é o que a Bíblia afirma. E não só o que a Bíblia afirma, mas o que nós sabemos. Amém? O Espírito de Deus testifica, dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós sentimos o Espírito de Deus aqui dentro e a gente fica assim,
Quem sou eu? Quem sou eu que Deus me visite? Quem sou eu que dobre o meu joelho e fale com Deus, Ele venha me responder? Quem sou eu que falo com Deus, Ele me ouve? Quem sou eu? Quem é você, amado? Pensa nisso. Pensa nisso. E aí, você entende o quanto você foi abençoado? Olha, entenda bem como que a coisa funciona. Deus é tão grande, tão excelso e tão glorioso. Nós somos tão vis, tão pequenos e tão pecadores. E Deus se lembrou da gente. E Deus visitou a gente. Conclusão: como eu sou abençoado! Que bênção que eu tenho na minha vida! Que Deus viesse à minha vida, ao meu coração, e me salvasse, e me perdoasse, escrevesse meu nome no livro da vida. Quão maravilhoso é isso tudo, como eu sou abençoado. Você entende como isso muda a sua vida? Se você não tiver uma noção disso, você vai ficar igual muita gente fica. Se você tem dinheiro, está alegre. Se não tem, está triste. Tem saúde, está alegre. Se não tem, está triste. Se tem vitória, está alegre. Se tem problema, está triste. Não. Vivendo o que você estiver passando, você olha para o tamanho de Deus, olha para o seu tamanho, vê que Deus te lembrou de você e que visitou você, mesmo com toda a tua dificuldade, pobreza, doença, carência, tribulação. Você diz: Senhor, é maravilhoso, como eu sou abençoado. É por isso que na época bíblica, e em outras épocas também, escravos que apanhavam todo dia, que não tinham salário, que trabalhavam 16 horas por dia, quando terminava o trabalho deles, que eles iam dormir, algumas horas e não dormiam, eles ficavam louvando o Senhor. Eram felizes e davam glórias a Deus, mesmo sendo escravos, porque entendiam isso que eu estou falando para você. Quem é você que Deus se lembrasse de você? Irmão, tira toda essa ideia humana. Não, Deus se lembrou de mim porque Ele sabia que no futuro eu ia fazer grandes coisas, porque eu ia ser diferente, porque eu ia fazer... Amado, nada há em nós que Deus tivesse se lembrado de nós. Nada. E nada nós merecemos para que Deus nos visite. Deus tem nos visitado, toda a glória seja dada a Ele. Nós não merecemos. O que nós merecemos é o inferno. Nunca ore assim: Senhor, faz justiça, porque se o Senhor for fazer justiça, Ele vai te lançar no inferno. Mas graças a Deus Ele já te salvou e você não vai para o inferno. Então, as pessoas falam assim: eu vou indo segundo eu mereço. Ninguém merece nada. Ninguém merece nada. Isso é uma frase que o crente não deve falar. Eu vou indo segundo eu mereço. Que merece? Se fosse segundo eu mereço, eu estaria no inferno. Então tudo é pela graça, sua bondade é maravilhosa. Você entende o quanto você foi abençoado? E aí olha só, você sente que Deus é admirável, você percebe como você é indigno, você percebe o quanto você foi abençoado. Qual é a conclusão disso tudo? Louvor, adoração. É por isso, meu irmão, que quando a gente vê uma igreja fria, indiferente, sonolenta, estática, parece que quase morta, nós não estamos vendo pessoas que estão percebendo quão maravilhoso é Deus, que não estão percebendo o quão pequenas são e o quanto foram abençoadas. Porque se você não percebe o quanto foi abençoado, você vai dar glória a Deus para quê? Você vai louvar para quê? Mas se você percebe, grande é o Senhor, e eu, menos do que uma pulga, um inseto desprezível, digno de ter sido esmagado por Ele, e Ele me coroou de glória e de honra. Ele lembrou de mim, e Ele me visita. Louvado seja o Senhor, glória ao seu nome, bendito seja Ele para sempre.
Nós vamos querer elogiar Ele, louvar a Ele, agradecer a Ele, tudo vai ser Ele, nós vamos amá-lo, nós vamos adorá-lo, nós vamos nos alegrar na Sua presença, nós vamos servi-lo, nós não vamos reclamar dEle, nós não vamos nos queixar de nada, nós só vamos reclamar de uma coisa: Senhor, eu não estou sentindo a Tua presença, Senhor, volta para mim, vem que eu quero sentir a Tua presença. A única coisa que realmente a gente vai se queixar é de repente não estar na presença de Deus, e a gente vai pedir: Senhor, vem, volta, me visita. Irmão, o segredo da vida cristã está nisso. E é por não estar vivendo isso que a igreja faz o seguinte, a igreja moderna: vamos pregar a salvação aos perdidos. Foram salvos, amém. Agora vamos pregar outra coisa. Porque o evangelho é para o perdido, já pregamos, acabou, não precisa mais. Esse é o básico, né? Agora vamos para as coisas mais profundas, e aí a igreja prega sobre prosperidade, autoestima, autoajuda, problema familiar, crise no casamento, pais e filhos, emprego, sobre tudo, menos sobre a salvação. E o evangelho da salvação é o centro de tudo. Leia o Novo Testamento, veja o quanto os apóstolos falavam o tempo todo no Evangelho, no Evangelho, no Evangelho. Você já reparou, uma vez eu estava vendo um programa de TV, e o pastor entrevistando os membros: irmão, conta a bênção. Eu ganhei uma casa, eu morava num barraco, agora eu tenho uma casa própria, glória a Deus. O próximo: irmão, conta a bênção. Eu tinha um pequeno comérciozinho, agora eu tenho uma microempresa com 300 funcionários, glória a Deus. Irmão, conta a bênção. Eu era uma pessoa endividada e tal, eu paguei minhas dívidas, agora eu estou com um apartamento, eu comprei uma casa de praia, glória a Deus. Irmão, conta a bênção. Aí uma velhinha, conta a bênção. O Senhor me salvou. Glória a Deus, irmã, conta a bênção. O Senhor me salvou. Irmã, glória a Deus, mas conta a bênção. O Senhor me salvou. Aí o pastor ficou sem graça. Irmão, a maior bênção da nossa vida: o Senhor me salvou. O Senhor nos salvou. Nós pertencemos ao Deus vivo. A nós foi dado a herança da glória eterna, e nós habitaremos para sempre com o Senhor. Tudo mais não tem significado algum. Não tem significado algum. Eu me lembro de um folheto que eu tenho em casa. O que vai importar daqui a 100 anos? Se você comeu arroz e feijão ou caviar? Se você morou num barraco, numa favela ou numa mansão na Zona Sul? Se você tinha 1 milhão no banco ou se você não tinha nem conta bancária? O que vai significar isso daqui a 100 anos? Absolutamente nada. Mas o que vai significar daqui a 100 anos você ser salvo? Tudo. Daqui a 100 anos você estará com o Senhor na glória eterna, vivendo em eterna felicidade. Essa é a razão da nossa alegria, o Deus da nossa salvação. E eu vou dizer até mais: Ele é tão admirável, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão digno, que mesmo que Ele não tivesse nos salvado, assim mesmo, nós teríamos que dizer: glória ao Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é grande, mesmo que Ele não tivesse nos salvado. E é por isso que a Bíblia diz que no dia final, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a criação, todos os anjos, demônio, diabo, todos os ímpios perdidos, todos vão declarar que Deus é glorioso, porque Ele é. Quão admirável, quão admirável. As pessoas dizem: Deus é todo poderoso. Poxa, né? Deus é todo poderoso. Deus é onisciente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é onipresente. Medita nessas coisas, você vê o tamanho disso. É tão enorme que não cabe na nossa cabeça. Medita no seu Deus. Leia a Escritura.
medite nos atributos divinos, na natureza de Deus, no caráter de Deus, e o admire para sempre, mais do que tudo. As pessoas colocam posters de artistas no seu quarto, vão em tarde de autógrafo para receber a assinatura e compram por milhões de dólares o disco do fulano, o não sei o quê, e não admiram o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder? Não vamos deixar que isso aconteça conosco. Igreja de Deus, admire o seu Deus, contemple o seu Deus. Os anjos, que são muito maiores do que nós, eles ficam de boca aberta diante de Deus. Que quando você meditar em Deus, o seu queixo caia. Você está entendendo o que eu estou te falando? Nós cantamos: quão grande és tu, quão grande és tu. Muitas vezes sem nenhum significado, sem nenhuma admiração. Mas não deve ser assim. O nosso Deus é digno da nossa admiração. Amém? Quão admirável é o teu nome, ó Senhor. Oremos. Deus e Pai, abre os nossos olhos para contemplar um pouco da tua grandeza e da tua glória, porque tu és maior do que tudo que existe. A nossa mente não consegue abarcar, Senhor, a tua magnificência, a tua grandeza. Tu és exaltado acima de tudo e de todos. Tu és autossuficiente, independente de toda a criação. Tu és perfeito, completo, santo, poderoso, maravilhoso, misericordioso, amoroso, verdadeiro, justo, fiel, bondoso. Ó Deus, que nós possamos pasmar diante da tua grandeza. Que nós possamos, Senhor, olhar para nós e vermos a nossa pequenez. E nós possamos entender o quanto o Senhor nos abençoou, sem que nós merecêssemos coisa alguma da tua mão. E que nós possamos, Senhor, te louvar com todo o nosso coração.